Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você, nesta quarta-feira do tempo do Natal, antes da Epifania, dia 3 de janeiro de 2024, a reflexão do Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 29 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste evangelho que acabamos de ouvir, podemos perceber o amor de Deus marcou para sempre as nossas vidas. Ele nos tirou das trevas e nos fez enxergar a luz da eternidade. Não há mais razão para ficar triste ou viver amargurado se Deus está conosco e no meio de nós. Grande significado tem para nós hoje o dedo indicador de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que em latim é Agnus Dei, uma expressão utilizada pela religião cristã para se referir a Jesus Cristo, identificado como o Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado original. Os hebreus, na época, tinham o costume de matar um cordeiro em sacrifício a Deus, para a remissão dos pecados. O sacrifício de animais era frequente entre vários grupos étnicos daquela época de João Batista, em várias partes do mundo. Na Bíblia é referido, por exemplo, o caso de Abraão, que para provar a sua fé em Deus teria que sacrificar o seu filho único, imolando-o e queimando-o numa pira de lenha, como era costume para os sacrifícios de animais. O relato bíblico refere, contudo, que Deus não permitiu tal execução. A morte de Jesus, considerado pelos cristãos como filho unigênito de Deus, tornaria esses sacrifícios desnecessários, já que, sendo considerado perfeito, não tendo pecado e tendo nascido de uma virgem, por graça do Espírito Santo, semelhante a Adão antes do pecado original, seria o sacrifício supremo, interpretado como o maior ato de amor de Deus para a humanidade. Desta forma, meu irmão, minha irmã, João Batista tem uma atuação fundamental no projeto de Deus realizado em Jesus. O batismo de João tinha características originais e sua proclamação foi tão marcante que o tornou conhecido como o Batista.
enquanto as abluções de purificação com água, tradicionais entre os judeus, eram repetidas com frequência, o mergulho nas águas do batismo com João era feito uma única vez e tinha o sentido de sinalizar uma mudança de vida para um compromisso perene com a prática da justiça que fortalece a vida. Assim, Jesus assume a proclamação de João, dando-lhe um novo sentido de atualidade e eternidade, identificando-a com o projeto de Deus de conferir vida plena e eterna à humanidade. O Espírito sobre Jesus é a confirmação de sua divindade e da divinização de toda a humanidade nele assumida em todos os seus valores e em toda a sua dignidade. A presença de Jesus, Filho de Deus, entre nós renova a nossa vida e nos impele ao empenho na construção de um mundo novo, possível, de justiça e de paz. Desta forma, o batismo de Jesus por João Batista é o sinal de que a humanidade se renovaria a partir de Jesus, com um novo sentido de serviço a Deus e de propriedade definitiva do Criador. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, à sua família e aos seus afazeres deste dia a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando esta palavra de Deus, juntos cantemos o Salmo responsorial. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Avante com Maria e São João Batista, sempre! Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai salmos ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.